Fala, leitores da Bíblia, como é que vocês estão? Hoje a gente vai ler Deuteronômio 15, 16, o Salmo 85 e também João capítulo 17. Vamos orar? Senhor nosso Deus, graças te damos mais este dia pela vida, pela salvação que temos em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela presença do teu Santo Espírito na vida do teu povo. E agora, Deus, pedimos que ilumine nossa mente, nosso coração, para entender e aplicar a Tua palavra. Que o Senhor seja sempre honrado e glorificado em tudo. Oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Deuteronômio 15. O ano do perdão das dívidas. Ao final de cada 7 anos, vocês devem cancelar as dívidas. Este é o modo como isso será feito. Todo credor que emprestou alguma coisa ao seu próximo dará por pago o que havia emprestado. Não exigirá pagamento do seu próximo ou do seu compatriota, porque a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho vocês podem exigir o pagamento da dívida, mas o que tiverem emprestado aos seus compatriotas vocês devem dar por quitado, para que não haja pobre no meio de vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, os abençoará ricamente na terra que lhes dá por herança, para que vocês tomem posse dela. Se apenas ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, cumprindo todos esses mandamentos que hoje lhes ordeno, né? Pois o Senhor, seu Deus, os abençoará, conforme prometeu. Assim vocês emprestarão a muitas nações, mas não tomarão empréstimos. E dominarão muitas nações, porém elas não terão domínio sobre vocês. Veja então o modo como o povo de Deus devia lidar uns com os outros, né? Algo que fosse tomado emprestado depois de um certo período, né? O ano da remissão, essas dívidas deveriam ser consideradas como pagas. Ao contrário, o povo poderia cobrar de outras nações, né? Então, a ideia é que não houvesse pobres, né, no meio do povo de Deus. Então, esse é um princípio interessante aí para a gente refletir. Se houver algum pobre entre vocês, no meio dos seus irmãos, em alguma das cidades de vocês, na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, não endureçam o seu coração nem fechem as suas mãos ao seu compatriota pobre. Pelo contrário, devem abrir a mão para ele e lhe emprestar o que lhe falta, tudo aquilo de que tiver necessidade. Tenham cuidado para que não haja pensamento vil em seu coração e vocês digam: está próximo o 7º ano, o ano do perdão das dívidas, fazendo com que os olhos de vocês sejam malignos para com o seu compatriota pobre, e vocês não lhe deem nada, e ele clame ao Senhor contra vocês, e vocês sejam culpados de pecado. Vocês devem dar livremente, sem maldade no coração, quando lhe derem o que ele precisa, porque por isso o Senhor seu Deus os abençoará em todas as suas obras e em tudo o que vocês empreenderem. Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu ordeno a vocês que livremente abram a mão para o seu compatriota, para o necessitado, para o pobre que vive na terra de vocês. É interessante a gente observar que os princípios e valores que regem a lei de Deus não podem ser encontrados em nenhuma das ideologias políticas existentes, nem na ideologia esquerdista, nem na ideologia direitista, nem de centro, nem de qualquer canto do espectro político. Os princípios e valores do reino de Deus são únicos e são exclusivos, e nós devemos buscar viver à luz desse direcionamento de Deus para a nossa vida, né? É claro que nós somos cidadãos brasileiros, estamos sujeitos às leis do nosso país,
Mas a nossa visão política não é imposta por ninguém. Ou seja, nós não precisamos assumir um compromisso com a direita ou com a esquerda. A gente deve assumir um compromisso com, com Deus e com as suas leis, né? Com a sua palavra. Então a gente não precisa ser nem de direita nem de esquerda, né? Usando as coordenadas, né? A gente pode dizer que a gente deve ser do alto, vamos dizer assim, né? A gente deve ser do alto, cidadãos do reino de Deus. Veja que Deus está dizendo, olha, nunca vai deixar de ter pobre, né? As diferenças econômicas sempre irão existir. O esforço deve ser para mitigar essas diferenças, né? E de maneiras que sejam legítimas. O que essas leis aqui estão colocando é para que haja compaixão no coração daqueles que têm um pouco mais, para atender às necessidades daqueles que têm menos. E as ideologias políticas não tocam nesse ponto, né? Vão tentar produzir, entre aspas, a justiça social por meios errados, né? Por meios errados. E a lei de Deus é um apelo ao coração. A lei dos homens, que os homens criam, partindo de ideologias políticas, não apelam ao coração, pelo contrário. É sempre uma forçação de barra, é sempre uma obrigatoriedade, alguma coisa imposta, né? Nunca um apelo à compaixão, ao sentimento de nobre, de favorecer ao outro, enfim. Então temos muito realmente a aprender com os princípios e valores do reino de Deus. Se um de seus compatriotas, hebreu ou hebreia, for vendido a você como escravo, ele trabalhará para você durante 6 anos. Mas no 7º ano você lhe dará liberdade. E quando você o puser em liberdade, não o mande embora de mãos vazias. Liberalmente você deve lhe fornecer animais do seu rebanho e do produto de sua eira e do seu lagar. Daquilo com que o Senhor seu Deus o tiver abençoado, você lhe dará. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e de que o Senhor seu Deus o resgatou. Por isso, hoje, estou dando essa ordem a você. Se, porém, o escravo disser, não quero me afastar de você, porque ama você e a sua casa e por se sentir bem com você, então você deve pegar um furador e furar a orelha dele na porta, e ele será escravo para sempre. Faça o mesmo com a escrava que quiser ficar. Não pareça aos seus olhos algo difícil deixar que ele fique livre, porque durante 6 anos ele o serviu por metade do salário de um trabalhador diarista. Assim o Senhor, seu Deus, abençoará você e tudo o que fizer. Veja aí, foi falado do pobre, agora dos escravos. Veja que sempre se tem em vista o bem dos pobres, o bem dos escravos. Aqui está sendo considerada a possibilidade do próprio escravo se sentir tão bem na casa daquele a quem ele serviu que ele deseja ficar ali, né? E isso poderia acontecer. E qual seria o compromisso, então, do proprietário, né? Seria de cuidar, de zelar, de sustentar, né? De fazer o bem. Não se tem em vista aqui nada além disso. E o que quisesse ir embora deveria ir, e ainda o proprietário, o dono ali das terras, deveria dar parte daquilo que ele próprio tinha, né? Como se fosse como é que chama, né? O fundo, esqueci o nome, né? Quando a pessoa é, é demitida, né? Tem um fundo que ela recebe, esqueci o nome. Então, fundo de garantia, lembrei, fundo de garantia. Então, ele deveria, como um trabalhador mesmo, levar parte daquilo para sua subsistência posterior, né?
do seu gado e de suas ovelhas, consagrem ao Senhor seu Deus todo primogênito macho. Com os primogênitos do gado de vocês, não devem trabalhar, nem devem tosquear os primogênitos das suas ovelhas. De ano em ano, vocês e suas vacas devem comer esses animais diante do Senhor, no lugar que o Senhor escolher. Porém, se um desses animais tiver algum defeito, se for coxo ou cego, ou tiver outro defeito grave, não o sacrifiquem ao Senhor seu Deus. Vocês devem comer a carne desses animais na cidade em que moram. Tanto as pessoas impuras como as puras poderão comer dessa carne, como se come a carne da gazela ou do veado. Então somente não comam o sangue. Este vocês devem derramar sobre a terra como se fosse água. Então aqui o primogênito dos animais deveria ser sacrificado diante do Senhor. Caso tivesse algum defeito, poderiam comer desses animais, mas nas suas próprias casas, né? Não seriam sacrificados ao Senhor. Agora, Deuteronômio 16. Novamente aqui as festas, né? Lembrando que nós estamos ainda no segundo discurso de Moisés, ali na planície, em que eles estão prestes a entrar na terra de Canaã. A Páscoa. Guardem o mês de Abibe e celebrem a Páscoa do Senhor seu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor seu Deus os tirou do Egito de noite. Sacrifiquem como oferta de Páscoa ao Senhor seu Deus um animal do rebanho ou do gado no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Na Páscoa vocês não devem comer pão fermentado. Durante 7 dias comam pães sem fermento, o pão da aflição, porque às pressas vocês saíram do Egito, para que todos os dias da vida vocês se lembrem do dia em que saíram da terra do Egito. Durante os 7 dias, nenhum fermento deve ser encontrado com vocês, em todo o seu território. Também da carne do animal que vocês sacrificarem à tarde, no primeiro dia, nada deve ficar até a manhã seguinte. Vocês não podem sacrificar a Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor seu Deus lhes dá, a não ser no lugar que o Senhor seu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Ali vocês devem oferecer o sacrifício da Páscoa à tarde, ao pôr do sol, na hora em que saírem do Egito. Cozinhem e comam a carne no lugar em que o Senhor seu Deus escolher. Na manhã do dia seguinte, vocês podem voltar para suas tendas. Durante 6 dias, comam pães sem fermento, e no 7º dia haverá reunião solene ao Senhor seu Deus. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Então, esse é o dia da Páscoa, que eles deveriam celebrar sempre no local onde Deus escolheria, no caso em Jerusalém. Eles deveriam fazer isso, e esse dia, o primeiro dia e o último dia, deveria ser como um sábado, né? Nenhum trabalho deveria ser feito. A festa das semanas. Contem 7 semanas, quando começarem a fazer a colheita, iniciem a contagem das 7 semanas, celebrem a festa das semanas ao Senhor seu Deus, com ofertas voluntárias trazidas por vocês, segundo o Senhor seu Deus os tiver abençoado. Alegrem-se diante do Senhor seu Deus, vocês, os seus filhos, as suas filhas, veja aí, os seus escravos, as suas escravas, os levitas que moram nas cidades de vocês, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que estão no meio de vocês, no lugar que o Senhor seu Deus escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito. Guardem e cumpram estes estatutos. Ou seja, toda a família deveria estar reunida. Não só a família, pai, mãe e filhos, mas todos os envolvidos, né? Os empregados, os escravos, escravas, os levitas, os órfãos, estrangeiros, viúvas, todo mundo, né, deveria se reunir para a adoração ao Senhor. A festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos deve ser celebrada durante 7 dias, depois que tiverem recolhido o fruto da eira e do lagar. Alegrem-se nessa festa.
vocês e seus filhos e suas filhas, os seus escravos, as suas escravas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades de vocês. Durante 7 dias vocês celebrarão a festa ao Senhor, seu Deus, no lugar que o Senhor escolher, porque o Senhor, o Deus de vocês, os abençoará em todas as suas colheitas e em tudo o que vocês fizerem, e por isso vocês certamente poderão se alegrar. 3 vezes por ano, todos os homens israelitas devem apresentar-se diante do Senhor seu Deus, no lugar que ele escolher, na festa dos pães sem fermento, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Não devem se apresentar de mãos vazias diante do Senhor, mas cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. Então, esse princípio de não aparecer diante de Deus de mãos vazias, isso sempre foi ensinado, né? Inclusive naquele primeiro episódio das Escrituras em que os filhos de Adão e Eva se apresentam diante de Deus. Eles não chegam de mãos vazias, né? Então nós não podemos chegar de mãos vazias diante do Senhor. O sacrifício que devemos apresentar diante do Senhor, a oferta que devemos apresentar diante do Senhor, é o sacrifício de Jesus. Nomeiem juízes e oficiais em todas as cidades que o Senhor seu Deus lhes der entre as tribos, para que julguem o povo com justiça. Vocês não devem torcer a justiça, não devem tratar as pessoas com parcialidade, nem aceitar suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. Sigam a justiça, somente a justiça, para que vivam e herdem a terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Não estabeleçam um poste da deusa Azerá, plantando qualquer árvore junto ao altar que vocês construíram para o Senhor seu Deus. Nem levantem coluna, porque isso o Senhor, o Deus de vocês, odeia. Então, aqui os juízes deveriam julgar retamente, sem corrupção, sem suborno, e eles deveriam também jamais incorrer na idolatria, que é o que vai falar de novo na sequência aqui no capítulo 17 sobre idolatria. Agora vamos ao Salmo 85. Salmo 85, oração pela restauração de Israel. Ao mestre de canto, Salmo dos filhos de Corá. Favoreceste a tua terra, Senhor. Restauraste a prosperidade de Jacó. Perdoaste a iniquidade de teu povo. Encobriste todos os seus pecados. A tua indignação reprimiste-a toda. Do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Será que não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se alegre o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia, e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a salvação dos que o temem, para que a glória habite em nossa terra. A graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante do Senhor, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Então, Salmo 85, pedindo aí pela misericórdia de Deus, para que Deus favoreça a terra, restaure a prosperidade, né?
uma série de perguntas, né? O Senhor vai continuar irado? Mostra a tua misericórdia, né? Ele fala, olha, vou ouvir ao Senhor. Por isso, né? Ele crê que Deus vai falar de paz ao seu povo. E esses versículos aqui, ó, o 10, o 11, são talvez conexões muito estreitas aí com a obra de Jesus, né? A graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Muito interessante isso aqui e as conexões que a gente poderia estabelecer com a vinda de Cristo, a manifestação de Jesus, né? Muito, muito bonita essa expressão aqui, desses versos. E agora vamos a João 17. A oração sacerdotal. Estamos, volto a dizer, desde o capítulo 13, lendo a respeito do momento em que Jesus está com seus discípulos no cenáculo na noite anterior à sua crucificação. Esse evangelista, o apóstolo João, é o único que descreve longamente a conversa de Jesus com aqueles discípulos, né? E nessa conversa, essa conversa acaba com esta oração descrita aqui em João 17. E em João 18 já começa a descrição da morte de Jesus, né? Os seus sofrimentos finais e tal. Vamos ler então a oração descrita em João 17. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem,
a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. E neles, eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Nessa oração, então, Jesus se dirige ao seu Pai, dizendo que é chegada a hora de ser glorificado, né, o Filho. E essa oração basicamente é uma oração intercessória. Por isso o título, né, oração sacerdotal. Porque o sacerdote tem essa função de interceder, né, de ser um mediador, buscando o favor de Deus pelo povo. E ele ora então por estes seus discípulos, mas não só por aqueles. Um ou dois momentos ele fala, né, não rogo somente por estes aqui que estão aqui comigo, mas por aqueles que vierem a crer, né, por intermédio da palavra. Então ele tinha em mente também a nossa vida, a vida de todo o seu povo, né, que ainda viria a crer. E há muitas coisas interessantes que são ditas aqui, que até se repetem. Ele fala do nome que recebeu do Pai, o nome que me deste, o nome que me deste várias vezes. Ele fala dos discípulos, né, que lhe foram dados também, que me deste várias vezes. Ele fala da unidade, né, assim como ele é um com o Pai, ele ora também para que os seus discípulos sejam um com ele. Essa questão da unidade é repetida. Enfim, tem muitas coisas aqui para explorar nesse capítulo, um capítulo muito rico também a respeito da obra de Cristo e do olhar de Cristo em relação à sua igreja, né? Bom, assim encerramos então a leitura de hoje. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.